Oi gente, tudo bem com vocês? Guilherme Paz aqui, mais uma vez, feliz demais, honrado, porque nós estamos aqui na mesa do armazém. Se você está chegando agora e não entendeu ainda, esse é um movimento que nasceu primeiro no coração do Senhor e depois foi passado a nós essa missão de trazer para a mesa, papo de mesa, gente boa, gente que tem queimado a sua vida em prol de outras vidas e hoje não vai ser diferente. Se você clicou aí, já viu que a minha convidada é mais do que especial e hoje nós vamos falar de um assunto delicado, mas com a graça de Deus nós vamos trazer esse assunto de forma muito leve, de forma muito pensada, claro, estruturada em uma base para te ajudar, para te auxiliar. Então fica com a gente até o fim, não se esqueça, curta o vídeo, comente aqui se você gostou, se ficou alguma dúvida e compartilhe com o maior número de pessoas. Essa é a nossa missão, alcançar o maior número de casas, de trabalhos, para que mesas sejam restauradas na sua vida e nos seus familiares e amigos. Então vem com a gente para a mesa do armazém. Valeu! Oi gente, nós outra vez aqui, com a graça de Deus, para gravarmos mais um episódio aqui do Na Mesa do Armazém. Hoje estou muito feliz, muito honrado de receber Nair Loreto, a minha terapeuta, a nossa terapeuta, psicóloga, mãe, esposa, uma mulher que tem vivido e dedicado a sua vida em prol, em favor de outras vidas. Então, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o teu ministério, essa missão atrelada à vocação e trabalho ao mesmo tempo. E a gente, como sempre, feliz demais. Agradecer o nosso videomaker, o nosso cameraman, Gustavo, o nosso novo legendário aí, que tá cheio da unção, uma alegria estarmos juntos nessa missão aqui. E, Nair, obrigado, não só pelo podcast, mas obrigado por ter cuidado da nossa vida com tanto carinho. Eu e minha esposa, eu sempre falo que é essa jesuicidência, né? Minha esposa conversando com uma amiga, falou, queria tanto ter alguém de confiança para conversar, para desabafar. E aí a Débora falou, olha, vocês precisam conhecer a dona Nair, uma psicóloga, uma terapeuta maravilhosa e uma honra, né? Uma honra para nós, uma alegria para nós estarmos juntos ali naquele tempo, mas hoje o jogo virou. Pois é. Hoje a senhora está aqui no nosso divã, na nossa mesa, e eu queria te ouvir. Quem é Nair Loreto? Então. E qual a pergunta que a gente sempre faz aqui, qual a tua relação com a mesa, com o divã, né? Mas ali a tua ferramenta de trabalho. Fala um pouco para quem ainda não te conhece, um pouco de quem é Nair Loreto. Sou grata a você, né, por estar aqui na mesa, né? Então, a mesa é onde a gente consegue resolver conflitos, né? A mesa a gente pode conversar, então a mesa a gente fica todos em frente, né? E eu acho muito legal essa questão da mesa, né? A gente precisa sempre estar numa mesa para poder se relacionar, às vezes, com algumas situações difíceis, né? Então, eu sou psicóloga, já 13 anos, né? Sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família, trabalho com a sistêmica, estou atendendo o casal também, né? Então, estou aqui para responder algumas perguntas para vocês. Já trabalho com muitos casais, Deus tem me dado graça trabalhar com muitos casais, né? E Deus tem me ajudado, né, nessa caminhada, porque eu digo que eu nunca sou sozinha, não sou nada só psicólogo, mas com Deus eu sou tudo, né? E eu continuo nessa batalha para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, conseguir salvar casamentos, né? Salvar divórcios. Nem sempre a gente consegue, mas quando a pessoa se abre e faz as tarefas e começa a descobrir, quando a gente vê as heranças geracionais que vêm, e aí a pessoa vê aquele problema que não faz parte da vida dele, mas não precisa fazer sempre, aí há uma mudança, há uma conversão, e aí a pessoa consegue decidir o que quer fazer, se quer para o divórcio ou não, né? Eu sempre falo assim que é como uma lâmpada, né? É como o amor de Cristo também, ele está acesa. E no casamento, passar dos tempos, ela vai, uma mágoa, um rancor, alguma coisa, ela vem como uma argila e cobre. Vem com uma argila e cobre. Então,
cada momento difícil da vida de um casamento são argilas que vão colocando dentro daquela lâmpada acesa. E aí, de repente, você diz assim, nossa, tô de saco cheio, a minha última cartada é com a terapeuta, se não der certo, tô me divorciando. E aí, quando chega para mim, eu vejo que são mágoas, rancores, que foi difícil de a pessoa liberar perdão, foi difícil a pessoa entender o outro. E aí a gente começa a tirar as cracas. E aí quando a gente tira uma craca, dói. Quando a gente tira uma craca, a luz faz assim, ó, né? Aí como tá? Ah, tá melhorando, né? Ah, tá ficando melhor. E aí quando você consegue tirar todas as cracas, que são mágoa, rancores, que vem perdão, vem renúncia, né? Sai da rotina aquele casamento, entende que tem que voltar para o primeiro amor, né? Entende que tem que voltar como se conhecemos, como que foi, não continuar cair na rotina, tudo muda. Tudo muda. Sim. É como voltar ao primeiro amor em Cristo, né? Que também quando você está no primeiro amor, você está na euforia, você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer estar ali firme, né? Mas voltar ao primeiro amor com seu esposo, por que você, quando você conheceu ela, o que você viu, o que você achou, o que você disse, nossa, é a mulher da minha vida, nossa, que mulher linda, nossa, vou namorar essa mulher, ou vai ser a mãe dos meus filhos. Então, assim, a admiração. Então, isso faz parte de um casamento. Se você perde a admiração, você já perde quase 50%. Então, sim, eu trabalho para que isso volte a ser novamente o primeiro amor. E aí, construir novamente, né? Sim. Que está destruído. Muito legal. A gente estava conversando em off aqui, né? Antes de começar a gravação, e a Nair falou um pouquinho da sua trajetória. E eu achei muito legal que aos 18 anos o coração já queimava por essa... A gente fala profissão, né? Mas eu tenho recebido várias pessoas aqui que são atraídos por uma profissão, mas são profissões que já carregam na sua essência uma missão árdua, né? Que é cuidar de outras vidas. E a psicologia, a psiquiatria e tantas outras profissões relacionadas ao cuidado não só físico, mas esse cuidado emocional, esse cuidado da sede das emoções, que a gente chama de alma, né? E ficou algo muito, assim, latente na minha mente, que ali o Senhor já estava te chamando para essa missão, só que aí vem o casamento, aí passa-se 30 anos, quase 31 anos, e aí tu com 49 anos toma a decisão de ingressar na faculdade. E eu achei muito legal isso, porque muitas pessoas estão nos ouvindo agora e passando por esse período, talvez dedicou ali parte da sua vida em prol da família, dos filhos, do esposo, e acham que não dá mais para eu correr atrás do meu sonho, não dá mais para eu... O tempo já passou, e eu achei muito legal, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa transição, né? Porque eu acho que a gente está construindo uma base para chegar no nosso assunto principal ali, e até para encorajar mulheres e homens que vão nos ouvir, que talvez lá na juventude, na adolescência, já tiveram aquele primeiro contato com o seu propósito de vida, mas as circunstâncias deram aquela bagunçada. Fala um pouquinho assim para o pessoal se familiarizar, né, com essa trajetória. Então, assim, nunca é tarde para se fazer qualquer coisa, não tem idade, né? Então, como o Gu estava falando, né, tinha uma pessoa de 73 anos subindo a montanha, gente. Eu imagino meu marido tem 73, né? Eu acho que ele não dava conta, né? Mas, assim, nunca é tarde para a pessoa decidir, insistir e perseverar e chegar lá. Né? Porque não foi fácil para mim, a minha memória não era mais uma memória de jovem, foi muito difícil, e eu sempre falava que, para algumas professoras psicólogas, eu dizia assim, ó, eu quero ser a melhor, eu não quero ser só psicóloga, eu quero ser a melhor, e sempre foi mas com Cristo, né? Meu dilema, né? Com Cristo. E não ser melhor do que ninguém, ser melhor para si mesmo. Isso, e eu sempre falei que eu não queria ser só uma mera psicóloga, né? Mas era isso já Deus falando no meu coração. E aí eu parei, comecei a estudar, meu marido terminou de pagar a faculdade da minha filha,
em dezembro, e eu disse para ele, agora eu vou estudar e você vai pagar minha faculdade. Ele, como? Graças a Deus terminei a faculdade da Mana. Eu digo, mas Deus colocou no meu coração uma pregação de que sonhos engavetados. Então eu digo para vocês, sonhos engavetados é possível desengavetar. A gente pode desengavetar qualquer sonho. Basta a gente agir, decidir, ir atrás, perseverar e chegar lá. Senão você não chega. Porque eu tive vontade de desistir na metade do caminho, porque eu trabalhava o dia todo, chegava de noite para a faculdade, a cabeça não ajudava, era tudo assim, eu era muito Caxias, né? Eu era uma avó da turma e tal. E às vezes eu tive vontade de parar, mas eu não parei. Alguns professores me pegaram no braço, me ajudaram a levantar. Eu agradeço a Deus por isso, né? E eu consegui. E hoje eu estou aqui, fiz 3 anos e meio de terapeuta para casal e família, que uma pós, né? É uma pós, uma graduação que eu fiz. Quase o tempo de uma faculdade. Quase uma faculdade foi, e foi muito bom porque é o que eu queria trabalhar mesmo, porque eu trabalhava com Celebrando a Recuperação com o pastor, e eu cuidava das mulheres depois da reunião, e eu me deparei com coisas que nem tudo o inimigo é culpado. Sim. Né? E eu precisava entender um pouco a história das pessoas, a história geracional das pessoas, que tinha muito a ver com o que a pessoa é hoje. E eu não tinha esse instrumento. Então, aí como eu já tinha no meu coração ardente de fazer psicologia, eu resolvi então fazer a psicologia para trabalhar com isso. Viu que era necessário ali uma ferramenta na maleta para... Sim, para poder trabalhar. Então, assim, como eu trabalho com a sistêmica, escolhi a sistêmica fala que de padrão repetitivo, que vem lá desde o bisavô, desde o vô, desde a mãe, pai, né, e o filho, e isso pode continuar se a gente não parar aqui, né? Sim. Entender como que foi essa herança genética, como foi isso, nesse padrão repetitivo, e o que eu posso fazer aqui. Então, eu faço o genograma, construo isso, e diante disso a gente vê os problemas que têm se repetido. Né? Os problemas que têm se repetido, aí a pessoa entende como ela chegou aqui e qual o problema geracional que está acontecendo. Sim. Né? Então, muito legal. É muito legal, sim, eu gosto muito da sistêmica, da forma que trabalho, e é uma forma de ajudar as pessoas, e aí eu entendi que aquela época lá, Celebrando a Recuperação, se eu não entendesse se a pessoa estava com algum problema, dificuldade, eu não conseguia entender lá atrás, porque eu não entendia a história. Sim. Né? Não tinha um olhar de psicólogo, não conseguia entrar no emocional, né? Então, aí eu fui estudar para poder trabalhar. Muito bom, né? E isso tudo é muito Deus, né? Muito assim, dá para ver na tua narrativa, na história, que Deus sempre conduzindo, né? Como a gente falou aqui, sempre. Ele sempre, e tem algo que eu achei muito legal e vai bem de encontro com o nosso bate-papo, que eu já vou revelar aqui para vocês qual vai ser o cerne o tema desse bate-papo, mas algo que eu achei muito legal na tua história, Nair, e que talvez muitas pessoas ainda estão ali pedalando no seu propósito, que foi a obediência à palavra, né? Você falou que você estava ali e você ouviu uma pregação, ouviu um ministro dizendo sobre sonhos engavetados. Uhum. E quantas vezes a gente ouve palavras que são assim, de Deus, toca o nosso coração, mas a gente sai dali e fala, acho que é bobeira, acho que não. E aí quando não é para mim, era para o fulano, ou quantas, né? Quantas vezes ali o Senhor ele está derramando algo novo, um vinho novo, querendo botar num odre novo, e a gente não se sente digno ou capaz de exercer aquilo. E eu achei muito legal. E como a gente vai desenrolar um pouco desse bate-papo acerca da comunicação, né? A comunicação, como a comunicação é tão importante, né? Sim. E eu vejo muito Deus nisso, porque Deus ele vem se comunicando com o homem antes da criação. Ele se comunicava com a Trindade, tudo era falado, tudo era relacional, tudo que ele fez, ele criou e ele declarava que bom. Que bom, e aí quando chega no homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí eu ouvi essa semana um ministro falando algo que falou muito forte no meu coração, que Deus primeiro criou todo o ambiente, e no 6º dia
ele cria o homem e no sétimo dia era o dia do descanso. Então imagina, o homem nasce, é criado, a humanidade é criada em um dia e no outro vem o dia do descanso. E aí esse ministro, ele falou a respeito disso, ele falou assim, nós precisamos entender isso, que Deus vem se comunicando e ele vem falando da importância do homem como criatura descansar nele, no ambiente que ele criou. Uhum. Então ele criou tudo e falou, calma que você vai trabalhar, porque o primeiro dia vem depois. Mas o sábado ali, o dia do descanso do Senhor, também foi o dia do descanso do homem, no Éden, e tudo aquilo que Deus tinha criado. E eu vejo que tudo isso é comunicação, né? Sim. Era Deus comunicando algo para o homem, e infelizmente a mulher ela vai se render a uma comunicação diferente do que ela já sabia. Sim. E aí a gente vê o mal entrando sempre por meio de uma comunicação falsa ou algo errado, ou algo que não se conecta com a nossa essência. E eu queria, para a gente ir caminhando para o cerne desse bate-papo, como a senhora ao longo como você, como tu vê ao longo dessa trajetória a importância da comunicação. Sim. E como tem sido lidar nessa geração, porque, querendo ou não, tu tá pegando transições geracionais. Sim. E eu queria te ouvir, a comunicação tem melhorado, tem piorado com o excesso de informação? Piorado, né? Aquela questão também do celular, né? O excesso. Tem muitos pais se comunicam com os filhos, estão lá no quarto por celular, né? Meu Deus. Então não existe mais essa questão social, né? Então eu trabalho muito com isso, de guardar, ter uma caixinha, chegou em casa, deixa o telefone ali no silencioso, cada um coloca o seu telefone ali, vamos sentar numa mesa, vamos conversar, como é que foi teu dia? Filho, como é que foi teu dia? Então não há essa comunicação, então eles não interagem com a família. Então se eu começar a perguntar para minha esposa, meu filho está junto, pequeno, como foi teu dia, amor? Conta para mim. Aí ela vai te contar. Aí você vai perguntar para ela, e o seu, como que foi? Ela vai te contar. Então, assim, você não perguntar para ele, qualquer dia ele vai. Aí uma hora ele vai dizer, o meu foi isso, isso, isso. Aí você vai estar, e o seu, como que foi? Entendeu? Então, quer dizer, não está o telefone, vocês estão participando de uma roda de mesa, estão conversando, estão se comunicando. Tem muita coisa que as crianças não contam que acontece na escola, né? E hoje mudou muito a situação das escolas, a gente sabe. Então, eu acho a importância da mesa, telefone guardado dentro de uma caixa, para que haja comunicação entre a família. Não um comer antes, um comer depois, né? Então, que seja uma refeição, uma por dia, todos juntos na mesa. A gente lá na nossa casa temos hábitos, sempre todos juntos na mesa, né? Então, é a importância disso. Mas você me falou de comunicação. Hoje, o índice de separação da comunicação, com problemas de comunicação, é muito grande. Porque as pessoas começam a se fechar, silenciar, e não conversam mais com os outros, com a mulher. Por quê? Às vezes a mulher não entendeu, aí a mulher, né, ficou brava, xingou, ele não vai falar mais, e aí vai fechando, e você entra num silêncio, num abismo, né? Um abismo leva a outro, né? Então o casamento vai indo num piloto automático, que você vai empurrando de barriga, você vai indo no piloto automático, você não faz nada, você fica lá de braço cruzado e deixa as coisas acontecer. E não é dessa forma, né? Então a comunicação, ela está aqui, eu e você, nos comunicando. Sim. Você fazendo umas perguntas, eu te respondendo, nós estamos conversando, você perguntou da minha vida, eu te respondi. Então você sabe muito da minha vida. Sim. Né? Isso é comunicação. Mas será que num casamento ocorre isso? O esposo chegar e dizer para ela, para a esposa, né? Olha, como que você está? Como foi teu dia? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Às vezes a mulher está tão atarefada, trabalha fora, cuida de filho, trabalha e chega em casa, tem que cuidar do marido, ela não dá conta. E se não tem uma comunicação boa com o marido, chegar assim, amor, olha, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu cuide do neném para mim poder dar jeito. Eu preciso que você me ajude a estender uma roupa. Eu preciso, porque assim, não é feio um homem ajudar uma mulher em casa. Né? Antigamente os machistas, né? Não, é a mulher que tem que cuidar da casa, o homem não tem que cuidar. Não, hoje mudou, como você disse, mudou muito. Meu filho, ele cozinha, ele ajuda, ele está sempre junto.
Ele é um ministro de louvor, ele tem temor de Deus. Eu ensinei ele a fazer isso. Meu neto também está sendo ensinado a ajudar as mulheres. Por quê? Hoje em dia, as mulheres trabalham fora. Por quê? Por que trabalha fora? Para ajudar na renda doméstica, Sim. né? Porque às vezes o salário do marido não dá. Sim. Então, se ela trabalha, ela também tem carga, né? Sim. Então, precisa entender essa Os dois comunicação. estão cansados. Sim. E aí, o que acontece nos casamentos? Cai na rotina. Casamento que cai na rotina quase tá indo para falência. Porque não beija mais, né? Não dá aquele beijinho de saída, beijinho de entrada, não dá tchau, né? Então, assim, não vou entrar na questão da intimidade, porque o beijo, ele reage de uma forma, quando a gente beija mesmo, assim, de beijão mesmo, ele mexe com o libido da mulher, mexe com o libido do homem, que é outro problema, a intimidade, não vou falar sobre isso agora, mas é outro problema também que traz, a mulher não quer mais ter sexo, por quê? Porque está cansada, esgotada, não vê tempo, não vê hora para estar junto. Então, às vezes, a minha função como psicóloga é ver a dinâmica do casal, ver um tempo que eles possam ter para se comunicar ou para sair para conversar ou sozinhos os dois, porque às vezes eles não têm com quem deixar a criança para sair uma vez por semana, que seria o certo, para namorarem, para estarem só os dois, se comunicarem. Às vezes chego às vezes no restaurante, eu fico observando, cada um no celular. Saíram para namorar. Nossa. Cada um no celular. Então não é saia. Nem saia. Entendeu? Para alimentar, para namorar, para né, admirar, para elogiar, ela vai se arrumar para sair, como no primeiro amor, né, no primeiro encontro, né? Sim. Então, às vezes sai até de tênis, de qualquer jeito, assim, aí senta cada um no celular. Gente, dá dó de ver esses casais assim, né? Vontade de levantar e ir lá e dizer, não, vamos guardar o celular, vamos conversar, vamos aprender, porque na verdade, tanto as crianças como nós estamos desaprendendo a conversar. Sim. Por causa do celular. Meu Deus. Desse diálogo, de estarem junto, né? Então, a comunicação, ela faz também dentro de um ambiente, dentro de uma empresa, dentro de uma casa, dentro de um relacionamento. Você dizer para o seu marido, olha amor, eu gostaria que você fizesse isso comigo, na intimidade. Tem gente que não, tem casal que não fala o que ele sente prazer. Não diz para o marido, olha, eu gostaria que você fizesse dessa forma comigo, eu sinto prazer, né? Mas tem casal que não fala, e aí o marido fica adivinhando, também nem tem sexo, às vezes ela tem dor e não fala, né? Tudo erro na comunicação. Tudo erro na comunicação, né? Precisamos comunicar. Não precisa... Rotina, não. Sabe, a gente precisa chegar e dizer assim, ó, olha, eu preciso disso, disso, disso. Senta, vamos conversar na mesa. Ó, amor, senta aqui, vamos conversar. Eu tô cansada, tô estressada, eu preciso da tua ajuda. Ajustar os detalhes. Então, às vezes a gente não fala isso. Acha que a gente não tem, eles não têm obrigação, mas eles podem ajudar e colaborar. Meu Deus. Né? Então, essa é a comunicação que falta. E às vezes ele está esperando isso. Às vezes o homem está até, ou vice-versa. Ou vice-versa, o homem também chegar para a mulher, amor, eu estou precisando de você, eu quero você para mim, eu tenho saudade de você. Então, para você, vamos fazer o seguinte, eu fiz isso com um casal. Vocês chegam, os dois, ele colabora com você, a criança dorme mais cedo e vocês têm tempo para vocês. Sim. Né? Mas não, ela fazia tudo e tinha que fazer tudo e tinha que fazer tudo. Ficava exausta. Chegava na hora de deitar, ela acordava cedo para trabalhar, não tinha como. Sim. Então, aí sentaram numa mesa, vamos sentar e conversar como está nosso relacionamento. Então, se você me ajudar nisso, 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 a gente chega nisso, mais cedo a gente deita e dorme. Deita e namora. Sim. Então, o que é isso? Comunicação. E concordância, né? No que fazer, de forma que fique leve para os dois, porque se os dois estiverem bem, consequentemente o restante vai fluir bem. Sim. E é muito legal isso que tu traz da comunicação, que é esse
acordo, né? Porque a gente Sim. fala, às vezes eu estava até no curso que eu estou fazendo ali, ele fala que sobre a rotina, ela tem duas nuances, né? Tem a rotina descontrolada, que eu entrei nela de forma involuntária e estou vivendo por viver, porque eu fui conduzido a isso e não me posicionei. E tem a rotina habitual, que é aquela rotina pensada, que na verdade é o quê? A disciplina do que precisa ser feito. E ele fala muito sobre essa questão de que nós temos sim que estabelecer uma rotina, um hábito, ou hábitos, né, diários, que são pautados o quê? Numa disciplina do que precisa ser feito. Uhum. E hoje eu vejo que é muito nessa questão da comunicação, os casais, eu falo até por nós mesmos, na correria do dia a dia, na hora que a gente vai fazer uma relação de rotina, 90% é sobre coisas fora, sobre o trabalho, sobre isso, sobre aquilo, sobre o filho, sobre... E aí você deixa ela, se sobrar um tempo para nós, a gente vai fazer uso desse tempo. E ao contrário. E deveria ser ao contrário. Ao contrário, porque assim, ó, Deus, família, Exatamente. trabalho, igreja. E tudo junto, né? É. Então, assim, eu tenho que cuidar da minha família. Primeiro lugar, estou em Jerusalém. Sim. Como que eu vou cuidar? As pessoas não cuidam mais da forma. Então, o combinado que você falou, o que eu estou falando, sentar numa mesa e conversar, é um combinado que eu Sim. faço com meu esposo. Ou um combinado que eu faço com meu filho. Né? Ó, meu filho às vezes está desobediente, não está fazendo isso, está fazendo aquilo, não está colaborando. Filho, ó, você precisa colaborar com isso, você tem que descer ó, na mesma visão dele, assim, 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 porque tem consequências. Se a mãe não for trabalhar, tem consequências. Se você também não fizer, tem consequências. Então, na vida é dessa forma, né? Sim. Não é eu sempre alimentar um menino, uma criança, e não dar tarefas, não dar disciplina como tem que ser feita, com amor, Né? com Sim. amor, sempre com amor, né? Então, eu preciso, sim, especificar essa situação, né? E o combinado de marido e mulher ele tem que ser cumprido, né? Porque, assim, é muito sério esse combinado para sair da rotina. Então, o primeiro lugar é a família, o primeiro lugar é a sua esposa. Sim. E realmente está tudo mudado, sabe? A família está sendo por último lugar, e é o ter, o ter, o ter, o ter, o ter, o ter. Preciso de dinheiro, preciso isso, preciso aquilo, cada vez mais. E esquece a família. A base. A base. Porque se você está bem com a sua esposa, você está bem com os seus filhos, o resto flui. Flui muito melhor, né? Sim. Né? Se você está bem, está legal, a família está legal, relacionamento sexual está legal, relacionamento de comunicação está legal, relacionamento com os filhos está legal, nossa, as coisas só fluem. Sim. Agora, se nada está bom, como você trabalha? Como você vai para o trabalho se nada está bom? Né? Não flui as coisas, você já sai de casa Sim. carregando, arrastando um problema. Sim, né? sim, sim. Isso é muito sério. E aí você chega em casa irritado, nervoso, sua mulher pergunta para você, digamos, né? O que aconteceu? Nada. Não quero mais falar. Tá tudo bem. Aquela história do tudo bem que a gente estava conversando. Sim. Tá tudo bem. Então, assim, fechou. Aí ela não vai mais perguntar, fechou a comunicação e me diz dali o que vai acontecer. Mais nada. Só patada. Meu Deus. Então, assim, a gente tem que se dispor também a sentar e dizer, meu amor, senta aqui, eu preciso conversar contigo. Desabafar. E a mulher precisa ter ouvidos. Sem crítica, sem julgamento. E se ela não entendeu o que ele está falando, ela pode dizer assim para ele, ó, amor, eu vou te responder depois. Porque agora eu não estou entendendo o que você está falando. É a tal do 6 e o 9. Uhum. Quando você faz um 6 aqui, ó, você vê 9, eu vejo 6. Sim. Quem está certo? Os dois. É a visão, é o óculos que você está enxergando. E às Sim. vezes eu preciso também enxergar como ele está enxergando. E você precisa enxergar como a sua mulher está enxergando. Sim. Senão vira aquele debate, aquela briga, todo mundo quer ter razão, e levanta a briga, né? É aí que a gente estava falando, né? É melhor ter paz do que ter razão. Né? E aí, muito sério isso, né? E eu vi um psicólogo até, inclusive, ele falando
que nós estamos vivendo um período dos excessos. E o excesso, ele sempre foi prejudicial para a humanidade. Então, assim, enquanto a gente não encontra um equilíbrio nas coisas, e ele trouxe um exemplo muito interessante que hoje o excesso de informação tem atrapalhado muito a questão relacional. Ou seja, ele dá até um exemplo de uma criança que chega na escola hoje e a criança está recebendo uma carga de informação antes do tempo. Eles já falam que hoje um adolescente acho que de 10 ou 12 anos tem mais informação nas mãos do que Aristóteles no tempo Sim, da claro. alta. E ele fala que hoje uma criança chega no colégio, o professor também teria acesso a informações, mas ele está focado no que ele precisa instruir e ensinar para aquela idade. Sim. Só que aí chega a criança que hoje tem um smartphone na mão e ela tem acesso a tudo. Na hora que a professora vai instruí-la, ela fala, eu já sei, professora. Uhum. E é o que acontece muito nas escolas. Para criança, hoje em dia, os pais pegam... Quantas vezes... Repara isso, observa. Eu sempre falo que observar é a melhor coisa. Você vai num restaurante, tem uma criança de 2 anos ali, 1 ano, ela já está com o dedinho ali, ó. E ela está ali ligada, vendo o quê? Desenho. Né? Então, o quê? Ela está maturando o cérebro. Sim. Fora de época. Sim. Né? Forçando a até tela. algo. Então, assim, e ela aprende. E ela aprende muito rápido, mais rápido que a gente. Tu sabe que o cérebro começa a envelhecer com 21 anos, né? Sim. Então, ali, e tu sabe que o primeiro órgão a ser constituído na barriga da mãe da criança é coração e cérebro. Sim. Já é a mente ali, já... Sim, ela sente todos os movimentos da mãe, ela sente todos os sentimentos, ela sente tudo. Só ela não sabe descrever, mas ela sente. Às vezes lá na frente vai aparecer, lá na fase adulta, né? Então, assim, é muito séria essa questão do celular. Eu achei muito bom que eles cortaram o celular em São Paulo, não sei se em outras regiões também, nas escolas. Por quê? Mas não vai mudar, porque em casa... Se não tivesse controle em casa. É liberado. Isso é muito, assim, para a gente trazer de forma pedagógica para as famílias, para os casais, sobre esse assunto da comunicação em casal. Uhum. Eu queria ampliar um pouco mais. Hoje, o que você diria assim que mais chega no teu consultório? É um aspecto de, como você já falou ali, na questão genética, casais que já chegam carregando Sim. histórias distintas. Uhum. E o que é mais preocupante é porque o teu consultório atende mais ainda cristãos, né? Então a gente cria aquela falsa ilusão de que, bom, se é cristão não vai ter problema, bom, é irmão, e aí eu imagino que você deva receber coisas Sim. absurdas. Sim. Mas algo que sempre eu converso muito com a minha esposa, a dificuldade que nós temos no aspecto da comunicação, em compreender a história do outro que é diferente da nossa. Como é que você lida com isso? Porque chega ali 2 seres totalmente... A princípio, assim, a gente já tem uma leitura, né? Diz que psicólogo já tem uma leitura de quando a pessoa está ali agindo, porque o corpo fala, né? Sim. E conforme você fala, a gente já vai captando as situações, né? Mas quando eu faço o genograma, eu vejo que ele vem de um padrão. Vamos falar, o homem que não fala, né? Calado. O pai é um homem calado. O pai tem uma... Sim, repete o padrão do pai, porque a mãe é uma mulher forte. Entendi. Essa mãe vai olhar a mãe dela, é uma mulher forte, dominadora, controladora, que ensina a filha a ser dominadora, controladora, forte. E aí o marido, ele é calado. Ele sempre vai achar, na escolha do cônjuge, ele sempre vai procurar inconscientemente, não é consciente, alguém parecido com a mãe. Sim. E aí ele entra na zona de conforto. E ele não entende o porquê. Mas aí está na zona de conforto, a mulher manda, comanda, a mulher é forte. Só que a mulher é forte por pouco tempo, ela não consegue ser forte o tempo inteiro, porque Deus fez para o homem. A força a cabeça, Deus fez para o homem, a questão de domínio, de controle, né? Deus fez para o homem, né? Então a mulher ela não consegue ser forte há muito tempo.
E aí é onde começa a situação, porque aí ela quer falar, eu tô com um casal assim, ela quer falar, ele não, ele, aham, tá, não, tudo bem, entendeu? E ela explode, e aí vira uma bagunça, entendeu? Porque ela vem de mulher forte e ele vem de homens calados. Isso gera um conflito. Então, nós estamos trabalhando isso para ela entender que ela não precisa ser forte, que ela tem que mudar, que ela precisa ser, sim, uma mulher, né? Não controladora, sabe? Uma mulher dominadora, não, mas uma mulher que caminhe junto ao lado do seu marido. Então, ela está dando espaço para ele, ela diz assim: ó, tá, então você resolve. Ah, não, mas você resolve, você sabe. Não, não. É você que vai resolver. Então ela está dando para ele, delegando coisas que ela pegou lá no começo. Entendeu? Então ela começa a devolver para ele. Começa a devolver para ele. Mas isso é um processo. Um processo muito longo. Sim. Para quem conhece Cristo e para quem não conhece. É igual. A emoção é a mesma. É a alma. É a alma. Né? Então, assim, eu até ensino no consultório esses problemas, sim, que acontece de... Mas isso está dentro lá. Então, quando a pessoa vai se falar, ah, meu marido não me resolve, meu marido não fala, meu marido isso e aquilo, eu já sei que o padrão já vem lá, pai. Aí você já tem ferramenta para começar. Sim, para trabalhar. E você acha que isso vai se complicando? Porque o marido, ele acaba abrindo mão da posição que seria dele? Ele abre mão. Ele abre mão por quê? Porque essa mulher é tão dominadora e para ele tá na zona de conforto, ela responder, ela fazer, ela executar, entendeu? Ele fica ali e deixa ela se matando de forma mas homeopática. Mas não é que ele gostaria, mas é o que ele aprendeu. Porque a mãe fazia isso. Entendeu? A mãe fazia isso. Forte. Então ele viu o pai. Ele é o pai. Só que isso está gerando conflito no relacionamento, como deve ter gerado lá atrás, relacionamento sexual. Sim. Relacionamento familiar, com o filho. Está gerando o filho vai ser igual ao pai. A figura, entendeu? Porque a criança é esponja e já está sendo igual ao pai. Meu Deus. Então, assim, provavelmente quando casar vai achar uma mulher também mais forte que ele. Sim. Mas tudo é inconsciente, né? Vamos lá, o iceberg, né? O Titanic, o mar. O que está aqui em cima é o consciente, aquilo que você acessa. O que está embaixo é o teu inconsciente, são os teus gatilhos. Nossa. E só acessa como gatilho, você não consegue acessar ele. Naturalmente. Naturalmente, não. Você consegue acessar o que você tem de memória. O que está embaixo, não. Então, só aqueles gatilhos que alguém gritou com você, poxa, aí você revida. Por que eu revidei? Tá lá. Tá lá na tua história, entendeu? Não, eu não posso revidar, deixa ela, que é melhor ela cuidar das coisas do que eu, não me acho capaz, aí vai um monte de situação, né? E até aí entrar na área sexual, né? Que aí o que pega, dentro do meu consultório o que pega? Ela não quer mais ter sexo, ou ele não quer mais, ou a gente não se comunica, mas a comunicação ela abrange todas essas áreas, todas. E aí tem um psicanalista que eu falei aqui, e a gente criou o hábito de olhar pro problema, um exemplo, a depressão, ele dá até esse exemplo, ele fala assim, a depressão não é a doença, a depressão é o apontamento de uma doença que já vem se arrastando há muito tempo. Né? Não, mas a depressão ela é genética. Não, então, mas ele estava querendo dizer, eu entendi assim, no sentido que estava querendo dizer assim, é igual a febre ela não é a doença em si, não. Ela é um alerta. É um sintoma. Um sintoma. A gente tem vários sintomas na nossa vida. Exato. Vários sintomas, e tem uma causa atrás. Exatamente, aí você chega no casal, não, é natural do homem e da mulher se relacionar sexualmente e emocional, afetivamente. Não está acontecendo, se era para ser algo natural, por quê? Porque ali é como se fosse a febre, está alertando que o libido está baixo, porque já vem de um problema de comunicação, já vem de um problema, nós gravamos com a Sami Vicente, que é uma especialista em mulheres também, psicanalista, e ela falou assim, Guilherme, qual o nosso problema? E ela falando como mulher, a minha vida toda eu fui empoderada. Então, desde pequena, minha mãe
Você tem que ser, você tem que Mulher vencer, forte. mulher forte. E aí, quando ela teve um choque com a presença de Deus, e Deus falou, não te quero empoderada, te quero posicionada. Aí ela falou que foi um quebrar assim, um dela ir pro processo. quarto, ela falou, como assim? Não vai ser eu que vou liderar essa casa? E aí o marido, ela até contou aqui, né, a história do marido que é advogado, ter que chegar, porque eles não conseguiam se comunicar. Ele, como homem, sacerdote, pastor, líder, tendo que baixar a cabeça pro empoderamento dela. E aí um dia ele deu um basta, e ele, como um bom advogado, redigiu um contrato digitado mesmo, com as cláusulas ali, e ter que colocar. Pastora, obrigado por esse exemplo, foi maravilhoso. Ela falou, Guilherme, isso é real. Ele chegou com as duas vias do contrato e falou, olha, eu quero fazer um contrato, um acordo assinado contigo, que a partir de hoje nós vamos mudar a nossa comunicação. E ela falou que ali foi um tratar para ela do espírito, dela ir pro secreto dela no quarto. E ali, dói, tá? Ela sofreu. doloroso. Dói. E ela fala que até hoje, às vezes ele chega, ela sanguínea, ele chega na hora que ela abre a porta para ele, ela querendo, aí às vezes ela erra, aí ele fala, calma, vou voltar e vamos começar de novo. Aí ele fecha a porta, volta, e ela tem que refazer isso. E é muito nessa linha da gente entender, opa, peraí, esse sintoma aqui, esse problema... O homem ele foi feito para provedor, para produzir, para cuidar, né, para restaurar, para acolher, para estar presente, para estar junto, né? O homem foi feito para isso, né? Sim. Cuidar da mulher. Só que mudou as posições, né? E aí muda a questão do relacionamento afetivo e tudo. Mas se o homem tiver uma posição de acolhedor, chegar a sair de manhã e dizer, meu amor, o que tu quer que eu faça por você hoje? De mandar elogios por WhatsApp, se não dá, se dar um beijo gostoso, se estar ali acarinhando, chegar a dar um abraço por trás. Sim. Tudo isso estimula o quê? Libido que está aqui. Sim. E isso vai produzir uma noite maravilhosa, ou no dia seguinte. Então o homem, ele tem que aprender a lidar com a mulher. Infelizmente, eu digo homem, né? Mas a mulher também, porque tem mulher que o marido abraça e ela diz assim, já vem ele quer sexo comigo. E fica... Bloqueia. Ela não recebe o carinho, a afetividade, o apego. Não devolve. Né? Não. Então a gente sempre fala que o casamento está num tripé. Sim. O tripé do apego, do amadurecimento e da cumplicidade. Meu Deus. Esse é o casamento. Então qualquer um que fraquejar, cai. Sim. Então é muito complexo. Sim, não dá para esgotar o assunto assim. É muito complexo, é muita coisa. Que legal. Nair, para a gente caminhando para o fim, eu queria que nessa complexidade que é a comunicação, né? Até eu tenho estudado muito sobre isso. Nós comunicamos quase que 70% da nossa comunicação é corporal, né? Algumas pesquisas apontam que a gente, sem abrir a boca, já está comunicando muito mais do que quando abre a boca. No olhar. No olhar, na postura, né? Até na vestimenta. A mulher, quando quer se comunicar com o marido, ela tem tantas artimanhas, ele, né? seduzir. Sensualidade. Exato, e às vezes não precisa falar nada, né? E eu queria, assim, que você deixasse uma dica para as mulheres, principalmente, mas também para os homens, a respeito da comunicação. Talvez tenha um monte de gente ouvindo, que vai ouvir essa mensagem e quer dar esse reset e recomeçar. Quais os primeiros passos para resetar e começar a construir uma comunicação saudável? Como é que existe... Assim, é possível... cada caso é um caso, exato, não tem nada genérico, né? Cada caso é um caso, mas eu sempre falo assim, dar ouvido, né? Porque assim, muitas vezes a gente quer falar, aí você julga. Pá, eu te avisei, ó, eu falei, ó, entendeu? Sim. A pessoa se bloqueia na hora, né? Então, dar o ouvido, não é que vai ser um psicólogo dar ouvido, né? Mas assim, dar ouvido e entender o que ele está falando, é tal do 6 e o 9 que eu falei antes, Sim. né? Você entender o que ele está falando, mas você não está concordando. Aí você não vai responder, você vai dizer assim, amor, olha, depois eu te respondo, vou pensar sobre na posição, eu não estou meio entendendo e tal. A mesma coisa o homem fazer também isso, então vai evitar o quê?
confronto. Sim. Briga, julgamento, não, então não vai ter briga. Então, se o homem entender que quando ela diz isso, ela não está concordando, mas ela vai pensar sobre, então ele não vai brigar. Então, eu sempre falo isso no consultório, quando os dois estão juntos. Quando um falar isso, estão combinados também, né? Sim. Né? Então, assim, por exemplo, se você está extrapolando, às vezes acontece isso, eu tenho casal que chega numa festa, extrapola e começa a falar umas coisas assim, sabe? A mulher tem que ter um combinado. Sim. Né? Olá, tudo bem? Né? Tipo assim, que é uma palavra que diz, olha, você está passando dos limites, né? Um sinalzinho. Um sinalzinho, sempre tem esses combinados, né? Essa questão da comunicação é muito importante, então ouvir. Eu sempre digo assim, você precisa dar o ouvido, ouvir e não julgar. E deixar para conversar outra hora, outro momento. Então é muito importante você ouvir o que ele quer falar, o que ela quer falar. Reset aí para começar a comunicação. O primeiro passo seria aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Ouvir mais. Falar menos. Entender mais, né? Não falar menos, mas não julgar. Porque às vezes eu estou falando algo e você quer julgar. Não, mas não é por aí, tá errado. Não, mas você não pode pensar se você fez errado. Não, entendeu? Eu não estou querendo julgar, eu estou querendo falar. E se eu falo, eu preciso de um diálogo. Sim. Não um julgamento. É muito legal isso. E a gente tem visto e ouvido muito nessa geração que essa geração não quer mais saber tanto sobre o outro, né? Não. É um relacionamento tão superficial que até sentar e falar da tua história é desnecessário. Eu vi esses dias uma pessoa falando sobre isso. A gente está vivendo um período que os relacionamentos hoje, olha, não quero saber de onde você veio, não quero saber... Vamos daqui para frente. É, daqui para frente, como se não fosse importante sentar, história. Conhecer melhor, se aprofundar. E isso é muito superficial, né? Eu tenho pego de pessoas que não sabem da sua história e com problemas seríssimos. Exato. De abuso, de molestamento, aí isso é outra área também, né, que entra. Então, assim, problemas sérios de pais abusivos. Nossa, é bastante difícil. É bastante coisa. Então, as pessoas precisam, sim, dar ouvido, sabe? Dar ouvido, ouvir, paciência, calma. O marido precisa ser mais calmo, porque o marido a mulher é o termômetro do lar, mas o marido faz esse termômetro ir para 40 ou faz esse termômetro ficar gelado, né? Meu Deus. E a mulher também dita, né, o termômetro da casa. Sim, os dois conseguem trazer esse... Sim. Gente, Nair, obrigado. Nada, querido. Bom demais estar aqui falando sobre comunicação. Nós estamos aqui fazendo o possível para comunicar algo para vocês. É claro que a gente sabe que nunca dá para esgotar em um único episódio. Não, então, assim, tem muita com certeza coisa. A gente já vai ter um outro... O ser humano, ele é muito amplo, né? Com muitas coisas. A nossa alma, nossas emoções, assim, nos atrapalham. Porque, assim, às vezes falam assim, quem é a pedra de tropeço? Somos nós mesmos. Exato. Na nossa vida. Muitas vezes a gente mesmo... ouvir a palavra de Deus, tu falou assim, ouvir sobre sonhos, executar. Foi difícil para mim. Claro. Foi assim, eu estudei 10 anos. Sim. Ainda nem te contei, eu tive que fazer o EJA em um ano, porque eu tinha parado no terceirão, na metade. Então eu estudei 10 anos, assim, estudando, ralando, chorando, orando. Mas eu venci, graças a Deus. E continuo estudando, né? Sim, não dá para parar de estudar. Né? Não, nunca. É por isso que eu tenho falado muito sobre essa fusão entre a profissão e a vocação. Se não for, eu falo aqui pro pessoal, eu fiquei muito tempo trabalhando por dinheiro. E aí um grito dentro da minha alma era assim, o que você está fazendo hoje, você deseja fazer até o último dia da sua vida? Você pretende até o último dia estar fazendo? E aí, na hora que me veio essa pergunta, assim, eu falei, não é isso que eu quero, eu estava numa outra profissão. E aí Deus foi me direcionando hoje para caminhar o meu propósito de vida, que é comunicar saúde, comunicar paz, é comunicar essa mensagem do Evangelho usando o que eu tenho nas mãos. E hoje o pessoal que eu converso fala assim, aí, como é que tá? O que você está fazendo hoje? Você quer fazer até o último dia da sua vida? Aí alguns jovens, adolescentes falam, não. Nossa, eu vou trabalhar na marra. Eu falei, então, meu amigo, vaza disso.
antes que se torne uma frustração. Sim. Já comece a orar, pedir direção para o Senhor aí, para que você engaje o quanto antes na missão que o Senhor tem preparado para ti. Amém. E é isso. Nair, obrigado mais uma vez, como eu disse no começo. Foi muito bom estar aqui com você, que conversando legal. um pouquinho da minha profissão, daquilo que eu faço. Eu digo assim, eu sou apaixonada Que legal. lidar com casais. Que legal. Eu vejo cada um é único. Cada problema é único. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo resultados, eu fico feliz quando eu vejo que realmente as pessoas fizeram as tarefas, chegaram. Os frutos, né? Sim, eu fico muito feliz quando eu trabalho com isso. Que né? bênção. E eu trabalho com amor mesmo, porque não é assim, meu trabalho é psicólogo, ai que saco. Não. Vai com alegria. Vou com alegria. E Sim. essa paz que excede a todo entendimento, verdade, né? Verdade. Porque ouvir não é fácil. Não. Tem coisa que eu acho que... Mas é isso. A gente Deus também precisa de psicólogo de vez em quando. Exatamente. Todo mundo precisa de auxílio, né? Em tantas coisas. Verdade. Mas obrigado. Eu que agradeço a Não oportunidade, né, de falar um pouquinho do meu trabalho. Vai de falar ter um pouquinho... segundo, um terceiro. Vamos Tá bom. Depois a minha querida assessora e esposa vai combinar contigo mais pra frente pra gente trazer um assunto mais específico. Hoje a gente caminhou por vários, mas no segundo momento a gente já ir mais incisivo ali no assunto. E a gente vai deixar aqui pra você, casal, mulher, esposo, que precisa. Todos nós precisamos, mas você tem sentido que é necessário chegar da hora de buscar ajuda de um profissional, não só capacitado, mas ungido e direcionado por Deus para te auxiliar nos primeiros passos, ou até para você que já está há muito tempo casado e tem sentido a necessidade de buscar ajuda. Procure a terapeuta Nair Loreto, a nossa querida Nair. Ela tem um ministério maravilhoso e com certeza vai te ajudar e vai te auxiliar. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até o próximo Na Mesa do Armazém. Tchau. Valeu!